Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Por gentileza, irmãos, abra a sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo de número 21, e o versículo 15. Antes de fazer menção da palavra do Senhor, eu gostaria nessa tarde de parabenizar esta amada igreja que está fazendo um papel importantíssimo, não somente em São Luís ou no Maranhão, mas no Brasil e no mundo, que é o papel de interceder, pleitear, buscar Deus em oração. Eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas em nosso meio. Eu tenho certeza que Deus vai dar resposta, Deus vai fazer milagre, Deus vai trazer a solução em causas impossíveis, porque a palavra diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. E o que você está fazendo aqui nesta tarde é buscando a Deus em oração. E pode ter certeza que a tua oração, ela é uma semente, e ela vai crescer, ela vai brotar, e depois que crescer, além de crescer, vai fazer sombra, vai dar frutos, amém? Então a resposta que Deus vai te dar, não é só você que vai desfrutar, mas muitas pessoas também que estão ao teu redor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Paulo, presidente deste ministério, desta abnegada igreja. Que o Senhor abençoe e torne este trabalho cada vez mais fecundo, frutífero. Louvar a Deus também pela esposa do pastor, deve estar ali atrás, né, pastor? A sua digníssima esposa, amém? Louvado seja Deus. Louvar a Deus também pela vida do cantor Júnior Gold, esse servo de Deus que sempre é o nosso socorro, bem presente na angústia e na tribulação, né? Na hora que a gente mais precisa, ele diz: pode contar comigo, pastor, que eu vou estar aí. Eu fiquei muito feliz quando ele baixou o vidro do carro e eu vi que era ele. Louvado seja Deus. Louvar a Deus pela vida da minha esposa Luziene, que também está aqui conosco, louvando e bendizendo o nome do Senhor. 2 Samuel, capítulo 21, e o versículo de número 15, que nos diz assim: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com eles os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Ibis-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso cuja lança tinha 300 siclos de cobre, e que cingiu uma espada nova, este intentou contra Davi. Porém Abisai, filho de Geruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu que depois disso houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jaraogeri, belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era a haste como o eixo de tecelão. Versículo 20: houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, e 24 por todos, e também este nascera dos gigantes. Versículo 21: e injuriava a Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes
4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pelas mãos de Davi e pelas mãos de seus servos. Louvado seja Deus. Incline sua cabeça. Eterno Deus, Altíssimo, Soberano, nesta tarde eu quero ser teu porta-voz, quero ser teu instrumento para trazer esta palavra, ó Deus, que vai com certeza impactar, transformar, libertar, que vai fortalecer, que vai com toda certeza edificar, alimentar, ensinar, instruir a tua santa igreja. Fala com teu povo, em nome de Jesus, amém. Amados e queridos irmãos, interessante que esse texto está aqui nos demonstrando a valentia que havia nos homens e nos valentes de Davi. Davi, quando começou o seu ministério, que assim eu posso dizer, de guerreiro, primeiro ele juntou 400 homens, e depois ele juntou em torno de 600 homens. E estes homens eram seus fiéis aliados, eram homens destemidos, eram desbravadores, e aqui descreve tamanha valentia que o texto menciona esse ato heróico, ou seja, eles foram tão extraordinários, foram tão valentes, que venceram gigantes, venceram homens de grandes estaturas. E é interessante que este texto nos informa que Davi, depois de velho, estava matando o gigante. Davi começa o seu reinado, começa a sua chamada matando o gigante, e agora, depois de velho, ainda continuava matando gigantes. Mas isso aqui que lemos são pelejas externas, são lutas externas. Porém, nesta tarde, eu quero estar falando das lutas internas. Eu quero estar falando das lutas ocultas, batalhas que travamos no maior campo de batalha, chamado mente, chamado a zona dos pensamentos. E eu quero começar dizendo para esta igreja nesta tarde, e não se assuste comigo no que eu vou lhe dizer: o seu maior inimigo não é o diabo. Vou repetir: o seu maior inimigo não é Satanás. Mas é verdade que ele é o arqui-inimigo de Deus, ele é o inimigo da igreja, ele é um adversário poderoso. Isto é verdade. A palavra do Senhor afirma por exemplo, tais realidades, está nas Escrituras. Mas o nosso maior adversário está aqui. O nosso maior adversário está aqui na nossa mente. Ou seja, quem é o seu maior inimigo? O seu maior inimigo é você mesmo. É você. É você que é o seu maior inimigo. É você. É a tua imaginação. São os teus pensamentos. Estes são os teus maiores inimigos. Quer uma prova bíblica? Os pensamentos, eles são tão poderosos que Provérbios capítulo 21 nos informa, a partir do versículo 8 ou 7, assim como o homem pensa, assim ele
ele será. Assim como o homem pensa, assim ele será. Quando você abre também a sua Bíblia, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, olha o que Paulo diz: tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe a vossa mente, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Louvado seja Deus. E para enfatizar-vos mais a palavra, lá em Romanos capítulo 12, e o versículo de número 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra século, não vos conformeis com este século, no grego é esquizomai, mas a palavra mente renovada é metanoia, é mudança de pensamento, é uma transformação radical, aonde o indivíduo que se encontra numa linha curva, ele muda de rota e passa a seguir em uma linha reta. Ou seja, para vos ser mais enfático, a homens que dizem assim: eu nasci gay, eu nasci assim, mas aí vem o evangelho e entra no coração desse indivíduo e ele começa a dizer: o que eu faço é errado, o que eu faço não agrada a Deus, o que eu faço não está certo. A partir de hoje eu quero ser uma nova criatura, a partir de hoje eu quero ser uma nova pessoa. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? É o conhecimento experimental. O que é conhecer a verdade? Não é só o conhecimento empírico, mas é o conhecimento experimental. É como Jó dizia: antes eu te conhecia só de ouvir falar, conhecimento empírico, mas hoje os meus olhos te veem, hoje os meus olhos te contemplam. Sabe o que ele estava dizendo? Hoje eu experimentei o Senhor, hoje eu tive uma experiência com o Senhor. Quais são os nossos inimigos internos? Eu começo número 1, pecado. Nosso maior inimigo é o pecado. E quando encontramos esta palavra, este termo, pecado, em grego é armatia, quer dizer alvo não alcançado. Mas o pecado, ele tem dois termos para referir a sua significância. Por exemplo, nós encontramos a palavra transgressão e encontramos a palavra iniquidade. Então, pecado é transgressão e iniquidade. A palavra transgressão significa desobedecer, quebrar o mandamento, querer não seguir aquilo que Deus estabeleceu. Tudo que Deus nos manda fazer e não fazemos, isso é pecado. Tudo que Deus estabeleceu e queremos mudar, isto é pecado. Agora, o que significa a iniquidade? A iniquidade é ter prazer no pecado, é ter prazer na transgressão. A iniquidade é o indivíduo, por exemplo, ter aquela forma de presunção, fazer e gostar do que está fazendo, sabe que é errado, mas faz por prazer. Então este é o sentido do pecado. E por que muitas vezes nós, além de transgredirmos os mandamentos do Senhor, também
cometemos a iniquidade, que é ter prazer em desobedecer a Deus, por conta dos desejos pecaminosos, por conta dos desejos carnais, por conta das nossas inclinações carnais. Isso é o que a teologia chama de depravação total. Quando encontramos esta palavra, depravação total, significa que o indivíduo, ele está totalmente morto em suas ações para Deus, ele não consegue se voltar para Deus. Mas eu quero dizer que o pecado, ele tem solução. O pecado, por mais obtuso que ele seja, mas ele pode ser vencido nesta tarde. Aleluia! Ele pode ser derrotado nesta tarde. Louvado seja Deus. E em quem vencemos o pecado? Nós vencemos o pecado em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 8 e o versículo de número 2, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, não que andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Antigamente nós andávamos no curso da carne, antigamente os nossos desejos eram desejos obtusos, eram desejos carnais, eram desejos imorais. Mas hoje, sabe por que a igreja passou o dia todo aqui jejuando? Porque hoje ela anda segundo o Espírito. Sabe por que a igreja passou hoje aqui o dia todo buscando a Deus? É porque ela tem prazer no Espírito. Sabe o que faz o crente se congregar e vir para o culto da glória a Deus? Aleluia! Porque hoje o seu prazer está na lei do Espírito. Sabe o que faz o crente levantar a mão e começar a falar línguas estranhas nessa tarde? Porque ele não tem mais prazer em reggae, ele não tem mais prazer em funk, ele não tem mais prazer em festa junina. Hoje o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite, medita de dia e de noite. Segundo gigante, pecado. Eu quero que a igreja me ajude a pregar nessa tarde. Pecado, tentação. Anota aí. 1, pecado. 2, as tentações. E eu quero começar dizendo para a igreja que ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. E quero dizer para a igreja que nem todo mundo tem as mesmas fontes de tentação. Cada pessoa é cada pessoa. Por exemplo, existem pessoas que, graças a Deus, não têm inclinação para as tentações sexuais, mas não pode ver dinheiro. Não pode ver um caminho escuso. Tem gente que não tem tentações para o dinheiro, mas, ou seja, tem volúpia, tem alcegeia, ou seja, apetites descontrolados, sexualmente falando. Agora a questão é: o diabo conhece todo mundo que está aqui dentro, e o diabo joga sujo. O diabo, quando vai nos encarar, quando ele vai nos tentar, ele espera o nosso momento mais vulnerável. Jesus estava no deserto 40 dias e teve. Aí quem é que apareceu? Na hora que Jesus estava? Muito bem. Por que ele não apareceu no primeiro? Porque Jesus estava forte.
Por que ele não apareceu no segundo? Porque Jesus estava forte. Por que ele não apareceu no terceiro? Porque Jesus estava forte. Por que ele não apareceu no quinto, no quarto, no décimo? A igreja responde, porque Jesus estava. Mas apareceu no 40º dia, na hora que Jesus esteve. E qual é a hora que o diabo vai te tentar? Quando você está assim, ó, no limite, é que as tentações aparecem. Na hora que o diabo vai te tentar, é quando você está com um turbilhão de coisa na tua mente, pensamentos negativos, você já está perdendo as forças. Mas existe uma solução para quem está sendo tentado. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4 versículo 7: sujeitai-vos a Deus, resistis ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Quando você está fraco, dobra teu joelho e pede recurso do alto, pede força do alto, pede ajuda do alto. O Davi escreveu o Salmo 121 e o versículo 1: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe por que Deus é teu socorro? Porque Salmos capítulo 46 versículo 1: Ele é o nosso socorro bem presente na angústia e na tribulação, pelo que não temeremos. Clama a Deus, meu irmão. Coloca a mão no peito e diga assim: em Deus toda a minha fraqueza desaparece. Em Deus toda a minha fraqueza desaparece. Aleluia. Toda a minha fraqueza desaparece. Aleluia. Paulo dizia: quando eu estou fraco é aí que eu estou forte. Sabe por quê? Porque quando estamos fracos, nós dependemos de Deus. Quando estamos fracos, nós dependemos da graça. E quando dependemos da graça, ela vem. Quando dependemos de Deus, Ele vem. Ele vem dando escape, Ele vem dando socorro, Ele vem dando ajuda, Ele vem dando vitória. Ele vem saltando sobre os montes e saltando sobre os outeiros. Tentação, eu me sujeito a Deus para resistir à tentação. Mas tem uma hora que a tentação, ela está bem diante de mim. Aí o que eu tenho que fazer? Encarar? Dar uma de herói? Não é o que Paulo diz. 1 Coríntios 6 versículo 18: fugir da prostituição, fugir da idolatria. Vocês lembram da mulher de Potifar? O que ela ficou de José? Com a sua túnica, né? Agora, por que ela ficou com a túnica? Porque José encarou ela, botou a mão na cabeça dela, disse: está repreendido, pombagira, manifesta a legião. Não, meu filho, ele caiu fora. Ele caiu fora, foi embora. José era fisicamente mais forte do que ela. José era fisicamente mais veloz, mais volátil do que ela. Mas por que ele fugiu? Porque se sentiu tentado. Então, querido, se sentir tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. E fugir da tentação é o segredo. Foge. E Paulo fugia de duas coisas: de prostituição e fugia de idolatria. Você que está aqui na oração, jejuando o dia todo, se prepare que Deus vai começar a te dar resposta e Deus vai começar a te usar. Aí vai ter gente que vai chegar assim: nossa, você é tão homem de Deus. Foge. Há um irmão antigo que foi um dos fundadores da Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão. O nome dele era Raimundo. O cabelo dele era tão bonito, irmão, tão liso, sedoso.
E a irmã botou assim a mão na cabeça dele e passou e disse: meu Deus, como o seu cabelo é lindo. Quando foi no dia seguinte, ele estava de cabeça raspada. Aí a irmã: meu Deus, que coisa horrorosa, o que você fez com a sua cabeça? Ele disse: é que ontem o diabo estava me tentando por causa do cabelo, então eu raspei a cabeça. Foge da tentação. Às vezes só um elogio te derruba. Às vezes só uma palavra te derruba. Então toma cuidado, você que canta, você que prega, você que ora, você que é profeta, toma cuidado, foge da tentação, foge da tentação. Pastor, como é que eu fujo da tentação? Quando alguém te elogiar, diz assim: o endereço não é aqui, o endereço é ali, o endereço não é aqui, o endereço é ali. Ei, João Batista, aquele que tu batizaste no Jordão já está pregando mais do que tu. Convém que ele cresça e eu diminua. Convém que ele cresça e eu diminua. Louvado seja Deus. Número 1. Número 2. E o número 3, ira. A ira. Tem gente que tem problema com esse pecado. E é o pecado que faz a gente perder mais a bênção. É o pecado da ira. Mas eu tenho uma notícia para você: ficar com raiva não é pecado. Se irar não é pecado. Pecado é quando você solta. Então, uma coisa que eu quero te dizer, 2 conselhos: nunca prometa quando você estiver muito feliz, e nunca fale quando você estiver com raiva. Porque às vezes uma palavra que você diz com raiva desfaz as bênçãos de Deus na tua vida. Eu vejo que por causa de uma palavra, um homem que sempre foi fiel com Deus, sempre foi leal com Deus, mas por causa de uma palavra, por causa de uma atitude dele, ele era aquele que tinha mais direito de todos ali. Ninguém tinha mais direito de entrar na terra prometida do que Moisés. Mas a Bíblia diz que Moisés, por conta do seu pecado de ferir a rocha, ele perdeu esse direito. E eu quero dizer mais sobre esse pecado de Moisés, sobre o seu ato de ferir a rocha. O momento em que a gente tem que ter mais cuidado, porque nós somos transportadores da glória de Deus, amém? E o momento que a gente precisa mais ter cuidado é quando a gente está neste exato momento transportando a glória de Deus e demonstramos um comportamento hostil. Isso é pecaminoso. Pastor de pavio curto, irmã brigona, eu não quero isso, eu não quero aquilo, e fica fazendo implicâncias, contenda dentro da igreja. É pior do que contenda dentro de casa, é pior do que contenda na rua. E o pecado que mais escandaliza o mundo é o pecado da ira, porque nós carregamos a glória de Deus. E ira é coisa do mundo, é o ímpio que briga, é o ímpio que disputa. O crente, ele se une para vencer o diabo. Então vigia com a ira. Ô pastor, essa palavra aí é de Deus para mim. O que eu faço? Ofere até 10. O que eu faço? Pode ser uma fonte de tentação também. Sai de perto, vai dar uma volta, vai passear. Ô pastor, a minha esposa briga muito. Vai dar uma volta.
dê a vitória, dê a razão e seja feliz. O que te ira tanto? Quando eu falo coisas injustas sobre mim. É verdade? Não é. Então não é com você. Mas pastor, o que falaram de mim é verdade. É verdade? É verdade. Então mude, mas não se ire. Não perca a sua bênção por causa da raiva. Aprenda a entregar na mão de Deus. Aprenda a pedir a mansidão do Espírito Santo. Não traga da sepultura o que você deixou lá. Esse velho homem morreu. Hoje você é nova criatura em Cristo Jesus. Número 1, 2, 3, 4, o medo. O medo também é um gigante que precisa ser vencido. E a palavra do Senhor começa dizendo que Ele não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de moderação. Agora, existem dois tipos de medo. A prudência. Que nada, irmão, eu sou super crente, eu vou atravessar o sinal verde, porque eu sou homem de Deus. Isso aí não é medo, isso é loucura. Isso não é ousadia. Agora o que eu estou falando é de um tipo de medo, aquele que bloqueia as tuas ações. Na hora que é para você agir, você fica com medo. Na hora que é para falar a verdade, você fica com medo. Talvez o que você vai dizer vai ofender, aí você tem medo de falar. O medo, ele bloqueia as nossas ações. Tem gente que está há anos só no desejo, mas não tem atitude, não se move. Você vê na selva, o leão come elefante. Elefante é 300 vezes mais pesado, mas quando o elefante ele olha o leão, ele fica com medo. Mas eu já vi elefante atacando o leão. Ataca o leão porque tem medo, porque o leão está lá. O elefante olha para o leão e vê um carnívoro. O leão olha para um elefante e vê almoço. Então que nessa tarde você olhe para os seus problemas e para os seus obstáculos como bênção do Senhor para a tua vida. Avança, não tenha medo. A palavra do Senhor disse para Josué várias vezes: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías capítulo 41, versículo de número 10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não tenha medo. Tem crente que tem medo do futuro. Teu futuro é o arrebatamento. E se eu não for nada nessa vida, mas você é tudo no céu. E se eu não for bem sucedido nessa vida, meu filho, o céu te espera. É para lá que todos nós iremos. O céu de glória nos aguarda. Perder nessa vida é lucro. Há coisas que você perde, há portas que Deus permitiu se fechar na sua vida, para você não se perder. Então não fique com medo de nada. Descansa em Cristo. Descansa em Deus o teu coração. O salmista Davi dizia no Salmos capítulo 3, versículo 5: quando eu me deito, logo eu pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. O Salmos capítulo 20, versículo 7, Davi dizia: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas eu confiarei no Senhor. Confia em Deus. Confia em Deus.
Coloca essa luta na mão de Deus, coloca esse problema na mão de Deus, coloca essa situação na mão de Deus, que Deus já te deu vitória. Não temas o inimigo, não te assombres nesta tarde, o Senhor está te dando a vitória. Número 1, 2, 3, 4, 5, agora orgulho. Orgulho, o senhor me deu até que hora, pastor? 3:30? Ainda tem muito tempo. Falta só mais 3. Dá para segurar aí? Orgulho. O que é o orgulho? Na minha opinião, e eu creio que na opinião de toda a igreja, o orgulho é a mãe de todos os pecados. O pior pecado é o orgulho. A essência do pecado é o orgulho. Tudo, irmão, tudo está atrelado ao orgulho. Egoísmo tem fonte de orgulho. Tudo tem fonte de orgulho. Inveja tem fonte de orgulho. E sempre que encontramos essa palavra orgulho, nós temos a palavra soberba, nós temos a palavra jactância, nós temos a palavra vaidade. E o que significa a palavra vaidade? Vaidade é vanitas, tudo aquilo que é vão. O que é vaidade? Como é que se inicia este termo, a vaidade? Vem do mesmo sentido de narcisismo, uma pessoa que se importa, que só pensa exclusivamente em si mesmo. É uma pessoa que se olha no espelho e se acha. Sabe por que o orgulho ele é tão cruel? Que você nunca vai ver Deus na história dizer: eu me adoro. Deus, cantor Júnior, nunca vai se olhar no espelho e vai dizer: eu me glorifico. Deus não precisa se glorificar, porque Ele tem quem o glorifique. E a palavra do Senhor diz que não sejam os teus lábios que te louvem. E o problema do orgulhoso é esse: é cheio de lorota, é cheio de ladainha. Eu fui ali e aconteceu isso, eu fui ali e aconteceu dessa forma. Ou seja, tudo nele é grande, tudo nele é obtuso, tudo nele, tudo que ele faz é excelente. Todo orgulhoso tem uma dificuldade de assumir defeito, de assumir erros. E nada pior do que líderes orgulhosos. Um líder orgulhoso esmaga mais do que pode se imaginar. E quais são as palavras de Deus contra o orgulhoso? A palavra do Senhor diz assim: eis que eu sou contra ti, ó soberbo. Quando você é orgulhoso, não é o diabo que é teu oponente. Quando você é orgulhoso, não é inimigos externos que é o teu oponente, mas o próprio Deus se torna o teu oponente. Porque lá em Provérbios capítulo 16, capítulo 18, se não me falha a memória, versículo 16, diz assim: ele resiste aos soberbos. A soberba gera ruína, e a altivez de espírito a queda. E lá em Tiago nos informa que Deus resiste aos soberbos. Tiago capítulo 4, versículo 6. O Senhor resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Preste atenção. Orar. Por que você ora? Porque você precisa de Deus.
Por que eu oro? Porque eu sou fraco. Eu sou fraco porque eu oro, e eu oro porque eu sou fraco. Você não ora, você não busca para você ser melhor do que ninguém. Mas você ora porque você depende de Deus, você depende da graça de Deus. Agora preste atenção. Deus resiste aos soberbos. Pode perceber aquele tipo de pessoa que é o super crente. Ele é mais crente do que o pastor. Ele é mais crente do que todo mundo. Todo mundo está errado para ele. Sabe o que é isso? Orgulho religioso. A vida dele é falar do defeito dos outros. Sabe o que é isso? Legalismo. É um legalista. Eu vou dizer uma coisa para a igreja como experiência própria. Todos aqueles que sobem no púlpito e só bate, parece profeta de Deus, mas não é profeta de Deus. Porque o evangelho ele tem duas finalidades: mostrar o problema, mas por último terminar com a solução do problema. O evangelho ele mostra o nosso pecado, ele nos desmascara, mas depois ele nos oferece o Salvador, nos oferece a cruz, nos oferece um Senhor. A igreja está entendendo o que eu quero dizer? Mas aí bate. Aí a gente se sente mal com esse tipo de pregação. Parece um desabafo, parece uma fofoca. Olha para cá, conte os dias. Demora muito, cai. E é só em pecado escandaloso. A maioria desses líderes muito rigorosos, pecado sexual. Geralmente esses que a vida deles, a pregação, só prega contra a prostituição, prega contra a prostituição, prega contra a prostituição, prega contra a prostituição. Irmão, tu não tem outra coisa para pregar contra não? Só prega contra a prostituição? É porque no fundo é a paranoia dele. No fundo é a área que ele é mais tentado. E muitos desses, o demônio já entrou, já causou um distúrbio mental, e ele já pratica isso nas ocultas. Então desconfie de quem bate muito. Lembrando que a igreja, ela foi chamada por Deus, e no sermão da montanha o Senhor disse: serdes misericordiosos. Levanta a tua mão para o céu. A solução para o pecado é Jesus. Jesus pode libertar o mais vil pecador e uma nova criatura. É só você clamar a Ele, é só você rogar o nome dEle, que Ele pode te abençoar. Pastor, como é que eu venço o orgulho? Seja humilde. Pare de se elogiar. Como é que eu venço o orgulho? Honre as pessoas. Como é que eu venço o orgulho? Dê graças a Deus. Aprenda a dar glória a Deus. Aprenda a depender de Deus. Como é que eu venço o orgulho? Se for necessário, às vezes, finja que você não sabe, só para vencer o seu orgulho. Como é que eu venço o orgulho? Honra teu irmão, honra teu próximo. Sexto lugar, a inveja. O que é a inveja, pastor? Olhe para cá. Um misto sentimento de ódio, ciúme pelo bem-estar alheio. A inveja é o refúgio de todo fracassado. E a inveja é a desculpa que todo fracassado
dá para quem está conseguindo, para quem está sendo bem sucedido. Geralmente, quem tem inveja acha que você tem sorte. Mas todo mundo aqui sabe que sucesso é um preço muito alto, requer degraus, frustração, desânimo, crítica, disciplina. Aí quando você chega lá, chega um bonitão e quer tomar teu lugar. E aí o invejoso, ele tem uma síndrome tão louca, que ele pensa que a razão dele não conseguir é porque você existe. Então ele acha que se você não existir, ele consegue. Ele acha que você está no lugar errado, no lugar que era de direito dele. E tem um outro tipo de invejoso, aquele tipo de invejoso que ele não conseguiu, ele não quer que ninguém consiga. Ele se frustrou e ele passa a ter raiva de quem começa a conseguir. Caiu, meu filho, levanta, porque a Bíblia diz: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor surgirá sobre ti. Mas tem gente que cai e desiste de se levantar. Você esqueceu quando você era criança? Você começou a infância caindo, e hoje você está equilibrado. E de vez em quando na rua você cai. Não vem mentir não que você cai de vez em quando na rua. Tem irmã aqui que de vez em quando pega um tombo, pega um escorregão no meio da rua. Mas isso é coisa de desde criança. Assim é a nossa jornada cristã. Uma hora na vida você vai afundar como Pedro, mas peça socorro, que Jesus Cristo te coloca de volta sobre as águas. Pastor, como é que eu venço a inveja? E por último, inveja, ela não é um sentimento de gente distante. Quem é que vai ter inveja de Bill Gates? Bill Gates nem te conhece. Quem é que vai ter inveja de Elon Musk? Agora, o primo é que vai te invejar, o irmão é que vai te invejar, a irmã é que vai te invejar, gente próxima a você é que vai te invejar. Pastor, como é que eu venço a inveja? Ama teu próximo, porque se eu amo o meu próximo, eu vou ficar feliz com a bênção dele, eu vou ficar feliz com o sucesso dele. Porque quando eu amo o meu próximo, quando eu amo o meu irmão, eu fico feliz quando ele consegue. Aleluia. O amor destrói toda a inveja, o amor desfaz toda a inveja. Fique de pé agora. Pastor, como é que eu venço a inveja? Trabalhe, meu filho, se esforce. Todo invejoso não gosta de trabalhar. Você tem inveja de quem tem conhecimento, vai estudar também. Tenha uma inveja construtiva. O que você admira em alguém, busque, que você também pode receber de Deus. Trabalhe, se esforce, se dedique. Quando você vê um pregador que prega mais do que você, eu vou começar a estudar mais, que eu quero pregar que nem esse pregador aí. Isso aí não é pecado, isso aí não é inveja, isso aí é emulação. É o que a gente chama de inveja santa. Eu quero tudo isso aí também para a minha vida. Aí você começa a buscar, e o Deus que Deus deu para ele, esse Deus também vai te dar, este Deus também vai te dar. Então comece a receber de Deus nesta noite, nesta tarde. Por último, a vingança. Amém? Por último, a vingança. Deixa eu ver se a igreja consegue repetir todos. Número 1, 2, 3,
4, 6, 7. Opa, 6, inveja, e 7, uma vingança agora. Então, neste momento, você vai fechar os seus olhos. E você vai agora vencer um dos maiores gigantes. Que gigante, pastor? Você vai se lembrar agora de quem te fez mal, de quem falou de você. E existem duas maneiras de você se vingar de quem te fez mal. Número 1, fique bem. Fique bem. Mas para você ficar bem, você precisa perdoar. E quando você perdoa, você não perdoa por causa de quem merece ou não o teu perdão, você perdoa por tua causa. Porque quando você não perdoa, essa amargura, ela dorme com você, ela acorda com você, e todo dia você pensa nessa pessoa. Mas aí quando você libera o perdão, esse peso, ele sai da tua alma, ele sai do teu coração. Então libera perdão nessa tarde. Ah, porque falou mal de mim. Ah, porque não sei o que. Libera o perdão. Faça como José no capítulo 50. Eu não sou Deus para julgar entre vós. Ou seja, irmão, deixa na mão do Senhor, porque a palavra do Senhor diz assim: a mim pertence a vingança. A mim pertence a vingança. Então entrega na mão de Deus nesta tarde. Entrega na mão do Senhor nesta tarde. Ora para Deus abençoar essa pessoa, ora para Deus converter essa pessoa, ora para Deus trabalhar na mente dessa pessoa. Vai fazendo isso agora, aleluia, vai orando em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Libera o perdão, diz assim: Senhor, tem misericórdia dessa vida, tem misericórdia deste irmão, tem misericórdia dessa pessoa que me fez mal, tem misericórdia dessa pessoa que só me prejudicou. Libera o perdão, vai liberando o perdão. Eu vou dar 30 segundos para você orar. Vai fechando os teus olhos. Fecha os teus olhos. Aleluia. Ah, pastor, mas você não sabe o que ele disse. Eu não sei, nem quero saber. Ah, pastor, mas você não sabe o que ela fez comigo. Não sei. E nem Deus quer saber. Porque a Bíblia diz que o Senhor pegou todo o teu passado e lançou no mar de esquecimento. Quando você perdoa, você está dando evidência de que você é um crente salvo. Porque quem perdoa está dando evidência de que perdoa porque recebeu de Deus o perdão. Então o mesmo Deus que te perdoou o teu pecado é o mesmo Deus que exige que você perdoe. Este mesmo Deus te perdoou mesmo sem você merecer. Ninguém aqui mereceu o perdão de Deus. Ninguém aqui recebeu de Deus o perdão porque mereceu. Então a graça, ela é contagiante. E a graça é diferente da misericórdia. Porque a palavra misericórdia é ter pena de um miserável, é ter compaixão de quem está na sarjeta. Mas a graça é ter compaixão de quem não merece compaixão, é ter misericórdia de quem não merece misericórdia, é de ter amor por quem não merece amor. E o que está sobre a sua vida é a graça de Deus. O que está sobre esta igreja é a graça de Deus. Então perdoa quem falou mal, porque eu profetizo que quem falou mal desta obra um dia vai chegar aqui neste púlpito e vai pedir perdão por tudo que falou. Um dia vai chegar aqui neste altar e vai pedir perdão por tudo que falou. Porque uma coisa que eu quero te dizer: quando você entrega na mão de Deus, Deus trata. Quando você entrega na mão de Deus, Deus trabalha. Quando você entrega na mão de Deus, aí depois o teu telefone toca. Aí você diz assim: alô, oi, fulano. Aí você diz: meu Deus, eu não acredito, eu conheço essa voz. Fica de olho fechado. Pois não, eu quero falar contigo pessoalmente. Pois me diga. Isso me aconteceu uma vez, pastor Paulo. É que ontem de madrugada eu sentia que eu ia morrer.
E eu disse: como assim? O meu coração parece que ia parar. E eu disse: meu Deus, por que eu estou sentindo isso? E Deus disse para mim: peça perdão para o meu servo. E a pessoa de manhã disse: me perdoa. E eu disse: eu te perdoo em nome de Jesus. E a perturbação, aquele espírito perturbador que estava na vida da pessoa, saiu e caiu por terra. Sabe por quê, irmão? Porque quando você usa essa palavra, ela é poderosa. Quando você diz assim: olha fulano, tudo que tu está fazendo comigo, tudo que tu está dizendo de mim, eu te entrego na mão de Deus. Pode ter certeza, meu filho, que essa palavra é mais forte do que palavra de macumbeiro. Essa palavra é mais forte do que Alexandre de Moraes. Essa palavra é mais forte do que a palavra de Donald Trump. Esta palavra é mais forte do que espada de dois gumes. Esta palavra é poderosa. Entrega na mão de Deus, porque Deus vai tratar. O Senhor vai tratar quem se levanta contra ti. Quem se levantou contra ti, de repente ficou indiferente contigo, sem causa nenhuma, não fala mais com você, não se dirige mais a você. Aleluia. Pastor, o que aconteceu? Eu vou lhe dar aí o sinal, eu vou lhe dizer o que está acontecendo. Estão falando mal de você para essa pessoa mudou contigo. Meu filho, entrega na mão de Jeová, que Jeová vai tratar com todo mundo. Aleluia. Porque há um Deus que te justifica na terra, há um Deus que te olha, há um Deus que te vê, há um Deus, aleluia, que chama de menina dos meus olhos. Há um Deus que não deixa ninguém que fala de você ficar impune. A Bíblia diz que todos os amigos de Jó que falaram mal, disse assim o Senhor: olha, vocês vão até Jó, vão pedir perdão a mim pela iniquidade de vocês, e Jó vai interceder por vocês, ele vai orar por vocês. Vença esse gigante. Todo gigante nessa tarde está caindo por terra. Todo pecado está caindo por terra. Em nome de Jesus Cristo, está caindo por terra. Em nome de Jesus, toda a tentação, Deus está te dando escape, Deus está te dando livramento. Toda a ira, todo o medo, todo o orgulho, toda a inveja, toda a vingança, entrega na mão do Senhor agora. Deus agora vai revestindo a tua igreja de poder, vai revestindo a tua igreja de força, de unção, de coragem, de ousadia. Receba em nome de Jesus a presença do Senhor te revestindo, te enchendo, te capacitando. Seja cheio do Espírito de Deus nesta tarde, em nome de Jesus. Receba a tua bênção, receba a tua vitória. E a igreja deu uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus.